Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar a estudar o Estado na esfera do direito internacional público. Bom, na formação da sociedade internacional, o primeiro elemento que integra a condição de sujeito do direito internacional foi o Estado, sendo que até no início do século XX ele era tido como o único sujeito de direito internacional, e essa concepção foi ficando de lado desde a eclosão da Primeira Guerra Mundial, quando começaram a surgir no cenário internacional o que a gente chama de organizações internacionais, e também quando os indivíduos vão começar a participar diretamente de alguns domínios internacionais. O Estado é uma instituição criada pelos homens com a finalidade de organizar diversas atividades humanas dentro de um dado território. A entidade política conhecida como Estado vai aparecer com esses contornos modernos, semelhantes aos atuais, entre os séculos XV e XVI. Isso não significa que antes disso não existissem sociedades que eram politicamente organizadas, com um grau acentuado de desenvolvimento e autonomia. Como exemplo, a gente teria as cidades italianas de Veneza, Pisa e Milão, que se destacaram por quebrar o isolamento que era característico do período medieval. Mas a partir do século XVIII, o Estado moderno e a nação moderna vão se juntar e formam o que a gente chama de Estado-nação. Em relação ao direito internacional, o Estado vai interessar na medida que ele passa a integrar o que a gente chama de sociedade internacional, que é o que é regida pelo direito internacional público. Então vamos agora falar dos conceitos e elementos constitutivos do Estado. O conceito do Estado pro direito internacional público não é o mesmo conceito que é atribuído pela teoria geral do Estado. Pro direito internacional público, esse conceito vai ser mais restrito e tem algumas particularidades. A gente pode definir o Estado, em sua concepção jurídica moderna, como um ente jurídico dotado de personalidade internacional, formada de uma reunião, uma comunidade de indivíduos estabelecidos de uma maneira permanente em um território determinado, sob a autoridade de um governo independente e com a finalidade de zelar pelo bem comum daqueles que habitam esse território. Sendo assim, a gente pode dizer que o Estado nasce a partir do momento que ele reúne esses elementos essenciais para a sua Constituição. É uma questão de fato. De acordo com essa definição que a gente falou, a gente colocou em evidência 4 elementos constitutivos do Estado: o povo, o território, o governo e a finalidade. Além desses elementos, a gente pode também incluir a capacidade para manter relações com outros estados, conforme que a gente depreende do artigo 1º da Convenção Pan-Americana sobre Direitos e Deveres dos Estados, que foi celebrada em Montevidéu em 1933. Então, segundo esse artigo, o Estado, como pessoa de direito internacional, deve reunir os seguintes requisitos: uma população permanente, um território determinado, um governo, a capacidade também de entrar em relação com os demais estados. Então, como a gente vê nessa definição, não inclui a finalidade, que atualmente também é tido como um requisito indispensável para a constituição de um Estado. Bom, agora a gente vai falar sobre cada um desses elementos. Primeiramente, vamos falar da comunidade de indivíduos, que é o elemento humano do conceito de Estado. Não existe Estado juridicamente estabelecido sem uma associação de indivíduos no seu território. É ainda a comunidade de indivíduos a verdadeira responsável pela continuidade do Estado, pelo princípio da continuidade do Estado, enquanto pessoa jurídica de direito externo, em casos, por exemplo, de falta de governo ou também como períodos, por exemplo, de anarquia, que o Estado vai continuar existindo por esse princípio da continuidade. Então, para que exista esse elemento, não importa que essa comunidade seja homogênea, importa apenas que a massa de pessoas que integra habite permanentemente essa porção de terra chamada de território, independentemente de uma união por laços comuns, como tradições, costumes, hábitos, religião, entre outros. Então é importante a gente diferenciar Estado de nação. A nação é caracterizada por uma base com modernidade cultural. Já na ideia de Estados, esses elementos são superados por uma vinculação política independente, estabelecida de forma permanente, num território determinado e sob a autoridade de um governo que é capaz de manter relações com outra coletividade da mesma natureza, sem que fale em fatores psicológicos de ligação entre esses indivíduos que compõem esse Estado. O Estado é, então, um órgão controlador que vai gerir e administrar os interesses dessa massa humana que compõe o Estado. Bom, a gente fica por aqui, mas na próxima aula a gente vai continuar falando sobre o Estado no direito internacional público. Até mais!